Glória a Deus. E o título dessa mensagem, desta palavra é: Vamos mudar o mundo. Claro. Claro que eu vou pregar está muito maior do que está aqui, mas você pode acompanhar pelo menos por aí, anotando e etc. Eu gostaria de ler com você essas duas parábolas. Marcos 4, 26 até o 29 é a primeira parábola. E Marcos 4, 30 ao 32 é a segunda parábola. Vamos ler juntos o texto, acompanhe comigo. E ele prosseguiu dizendo: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente na terra. Noite e dia, estando ele dormindo e acordado, a semente germina e cresce. Embora ele não saiba como, a terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Continuando, ele propôs outra parábola, que é chamada, essa primeira que lemos é chamada a parábola da semente. A segunda parábola que eu estou me referindo agora é chamada a parábola do grão de mostarda. Novamente ele disse: Com que compararemos o reino de Deus? Que parábolas usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantada, cresce e se torna uma das maiores plantas. No outro texto fala hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Senhor, fala conosco nesta noite através da tua palavra. Quebra no nosso interior, na nossa mente, tudo aquilo que se opõe a que o Senhor governe sobre nós. Todo pensamento errado, atravessado, todo conceito que se transformou num argumento, toda fortaleza mental, nesta noite está sendo destruída, para que a tua palavra corra e flua e encontre uma terra boa, que é o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu te disse, nos próximos 2 meses falaremos sobre algo que é a proposta: vamos mudar o mundo. Não se trata de um plano estratégico, militar, não se trata de um plano governamental, também não é uma campanha ou uma estratégia mundial de marketing ou lançamento de um novo produto. Mas nessas próximas semanas nós vamos aprender como podemos mudar o mundo a partir de cada um de nós. É isso mesmo. Se cada pessoa mudar a si mesmo, o seu entorno, a sua volta será influenciada. Então, nessa próxima semana, nós vamos aprender como mudar a nós mesmos, influenciando pessoas, melhorando pessoas, e nós vamos ver que através de nós o mundo ao nosso redor pode ser mudado. Amém? Primeira coisa que eu quero falar é que você pode fazer diferença. Eu vou colocar aqui 2 aparelhos. O primeiro aparelho que vai aparecer aqui chama-se termômetro. O termômetro você conhece. Você usa para medir a febre, você usa para medir a temperatura, você usa, às vezes no seu carro tem um termômetro, às vezes
na repartição que você trabalha, tem um termômetro. Qual é a característica do termômetro? Ele mostra, ele acusa a temperatura naquela região. Ele mostra a temperatura naquele ambiente. Ok? Eu também quero te mostrar um outro produto, um outro aparelho chamado termostato. Ele é diferente do termômetro, porque ele não só acusa a temperatura onde nós estamos, onde se está, ou da máquina, ou do carro, mas ele também tem a propriedade de ser acionado para elevar ou abaixar a temperatura segundo aquilo que se quer. O termostato, ele não só acusa, mas ele muda o ambiente, ele muda o resultado da onde ele está. Se assim tem um termostato no carro, você sabe o que acontece quando quebra o termostato do carro? O carro ferve. Você sabe quando você tem uma sala de máquinas de medição, por exemplo, na sua fábrica, e lá tem que ter 21 graus, 20 graus, o termostato aciona e liga o ar-condicionado. Tchan! O termostato tem a condição de mudar o ambiente onde ele está, e o termômetro não. A pergunta que eu tenho para você, e a proposta que eu tenho para você, é se você quer ser um termômetro ou um termostato. Toda obra que Deus realiza na terra é através de pessoas. Se você olhar a Bíblia, desde o primeiro até o último, que foi João, o discípulo amado, no livro de Apocalipse, todos eles foram pessoas que se parecem um pouco com a gente. Como é que eles se parecem conosco? Eles são imperfeitos, foram imperfeitos como nós. Eles não sabiam de tudo, como nós também. Eles precisavam da misericórdia de Deus para não ser destruído ou destruídos, nós também. Eles acreditavam que Deus é quem faz e que eles eram apenas atores coadjuvantes. Você sabe, né, que tem um ator principal. Já assistiu o Oscar? O ator principal é o que aparece mais no filme, onde o enredo daquele filme está feito sobre ele. E o ator coadjuvante é aquele que aparece não tanto, mas tem um papel importante. Então ganha um prêmio ator principal e ganha o prêmio ator coadjuvante. No nosso caso, na obra de Deus, nós sempre somos coadjuvantes. Por quê? Porque Deus é o autor principal. Autor e ator principal. Amém? Então, Abraão sabia que fez um monte de coisas que Deus o desafiou. Mas ele não era o principal. Moisés também não era o principal. Então, Deus sempre conta com pessoas imperfeitas. Quantos aqui têm uma leve suspeita que são imperfeitos? Quantos têm uma leve suspeita? Quantos têm certeza que vocês são imperfeitos? Eu imaginei. Quantos têm certeza que não fosse a misericórdia de Deus, você estava na roça? Que bom. Quantos têm certeza que quem faz as coisas é Deus? E a gente só está ajudando ou às vezes atrapalhando, depende. Então, à medida que nós entendemos que Deus conta com pessoas que querem ser usadas, com as condições que têm, que são ajudadas apenas pela sua fé. Não há nada em você que possa ajudar a Deus, nada. Ele é suficiente, Ele é todo-poderoso, Ele é eterno, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele entende o passado, o presente e o futuro. Ele não precisa da nossa ajuda. Podemos compreender que também estamos em pé de igualdade com os nossos irmãos da Bíblia, que também venceram dificuldades
para fazer a vontade de Deus. Então Deus usa pessoas. A nossa parte é lançar a semente na terra. Esse texto que lemos fala que nessas duas parábolas que o que cabe ao homem é fazer a parte dele. Você precisa entender então que através de você, ou que você pode fazer diferença na sua empresa, que você pode fazer diferença na sua faculdade, que você pode fazer diferença na sua repartição, no seu setor, e que você pode fazer diferença na sua família. Você crê nisso? Quando você acreditar que você pode fazer diferença, se libera nos céus um projeto sobre a tua vida. Mas se você falar assim, não adianta, eu não acredito nem a pau que eu possa fazer nada. Deus fala assim, bom, na verdade, seria eu que iria fazer, né? Você só ia estar lá, né? Porque quem vai fazer tudo sou eu. Então, nesse texto que aprendemos, o papel do agricultor era lançar a semente. O que seria lançar a semente hoje? Será que você tem que comprar um saco de milho e andar com ele nas costas? E onde você vai, você tem que jogar o milho? Lançando uma semente, será que é isso? Será que lançar semente é você atacar o caroço de abacate nas pessoas? Estou lançando a semente, pastor. Será que é isso? Não. Lançar a semente equivale, nos dias de hoje, à primeira etapa do plantio. Colocar a semente na terra. Essa semana saiu na reportagem aí, a feira que está tendo de produtos agrícolas, uma feira espetacular. Tem cada máquina hoje, irmãos, que pega a largura dessa igreja e vai plantando ao mesmo tempo. Elas têm máquinas até que tem agora, vi recentemente uma que tem feixe de luz. O feixe de luz aciona a máquina para ela despejar ali a semente, ou o adubo, ou o defensivo agrícola, enfim. Muito bem, mas vamos voltar lá atrás na época que foi escrita a Bíblia. Quem plantava ali não era a plantadeira, a colheitadeira quem colhia. Era tudo feito de forma manual. Então o semeador equivale àquele que lança semente no chão. O agricultor pode e deve fazer isso. Lançar a semente hoje é falar sobre Deus, sobre o amor de Deus, compartilhar sobre as coisas de Deus. Só isso. É difícil. Eu não estou pedindo para você ir lá terminar com a guerra, lá naqueles países que estão soltando bomba. Não é nada disso. É uma coisa simples. Lançar a semente é você falar um pouquinho sobre o que Deus tem feito na sua vida. Essa é a parte que cabe ao agricultor. A segunda coisa que cabe ao agricultor, e que acontece nesse texto, é que nós não precisamos dominar todo o processo. O maior trabalho é de Deus. Uma vez lançada a semente, não se tem controle sobre as coisas. O versículo 27 fala assim, de noite e de dia, dormindo ou acordado, isto é, não se tem controle e domínio sobre as próximas etapas. A semente nasce, germina, isto é, a palavra vai ficar no coração da pessoa, no tempo certo Deus vai fazer com que aquela semente germine. Agora mesmo tem gente que está aqui e que hoje vai germinar uma semente plantada há tempo atrás. E às vezes você fala com alguém e a pessoa não veio para Jesus na outra semana, não tem problema. Esta parte não lhe compete, compete a Deus. O que você deve fazer é que na hora certa, Deus vai fazer regar aquela sementinha e aquela sementinha vai germinar.
A palavra vai ficar no coração daquela pessoa e no tempo certo Deus a lembrará. Vai ficar dentro do coração. Agora, isso é o papel do semeador. Ele não tem controle sobre a semente. Nesse texto a gente lê que o agricultor não sabe explicar como as sementes germinam. Da mesma forma, nós não podemos entender como Deus faz com cada sementinha para que ela não volte vazia. Isaías capítulo 55, eu quero que ponha o texto aqui. Isaías 55, 10 e 11. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regar a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ele produzir semente para o semeador e pão para aquele que come, assim também, isto é, da mesma forma, ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito pelo qual eu a enviei. O que Deus está falando é que quando você fala do amor dele, fala dele, compartilha sobre as coisas de Deus, você está sendo a boca de Deus. Você está falando sobre as maravilhas de Deus. Você está semeando sementes que não voltarão vazias. Terceira coisa que eu gostaria de falar é que a terra é o coração das pessoas. A terra é o local onde as sementes são colocadas. Jesus ensinou sobre a parábola do semeador que existe 4 tipos de terra. Aí no mesmo capítulo 4 de Marcos, um pouquinho antes, eu não vou ler tudo porque é uma mensagem inteira, outro dia mesmo já preguei sobre isso. Mas tem 4 tipos de sementes. A primeira semente são roubadas pelos pássaros que estão à beira do caminho. Ela é semeada, mas ela não caiu na terra boa, fica ali, os pássaros logo a percebem e vêm lá e tchum, roubam a semente. O segundo tipo de semente, nascem e brotam, mas não tem profundidade, porque caíram em solo pedregoso. Elas são queimadas pelo sol. A pessoa fica um tempo com a palavra feliz, mas ela não tem continuidade, ela não dá prosseguimento à sua conversão. Terceiro tipo de semente é aquela que caiu entre espinhos. Ela cresceu, ela nasceu, mas ela foi sufocada pelos espinhos, que são os problemas da vida, que são as preocupações, e essa semente ficou infrutífera, não frutificou. O quarto tipo de semente é essa sim. Essa caiu em boa terra. Ela germinou, ela cresceu, e ela deu boa colheita, a 30, a 60 e a 100 por 1. Essa semente é o seu coração. Não foi alguém que um dia pregou sobre Jesus para você? Que falou sobre o amor de Deus para você? Sim ou não? É mesmo? E você vai falar para esse seu vizinho agora o nome da pessoa que falou de Jesus para você. Fale para o seu irmão aí. Quem foi? Você se lembra? Se você se lembrar, você fala. Quem falou de Jesus para você? Olha que coisa linda, fica aqui de pé. Veja como que é um cara esperto. Quem falou de Jesus para você, meu amor? Foi você, meu amor. Ai, que lindo. Eu discipulei esta jovem para Jesus e também para mim. Fui esperto. Um dia ela estava com dúvida sobre o Espírito Santo, expliquei sobre o Espírito Santo para ela. Naquela mesma noite ela foi batizada com o Espírito Santo na casa dela sozinha. Tinha 17 anos.
tinha acabado de fazer 17, e ela falou: Marco, aconteceu uma coisa comigo muito interessante ontem. Eu comecei a orar lá em casa, ajoelhada, e comecei a falar em outras línguas. Comecei a falar, minha língua enrolou, e a minha irmã acordou assustada, falou: o que foi, você está louca? Semente caiu em boa terra. Que coisa linda, quando a semente cai em boa terra. Ela produz a 30, a 60 e a 100 por um. Mas a terra é o coração das pessoas e não se tem controle sobre a ação das pessoas. É como um lavrador esforçado. Ele lança a semente, ele se esforça, ele faz a parte dele, mas é Deus que dá o crescimento. Agora, como um lavrador caprichoso, ele não só planta, mas ele também carpe. Quem já ouviu falar essa expressão, carpir terreno? Quem já ouviu? Quantos já viram aquela expressão, ou aquela foto, ou aquela pintura de alguém com uma enxada nas costas? E isso é a pessoa que é o lavrador, que carpe. O que é carpir? Vou ensinar você que você não sabe nada disso. Carpir, você tem que ter sabedoria, porque senão você arranca o que foi plantado. Você tem que só arrancar as ervas que não são boas, as ervas daninhas, os matos, picão, os capins, tem tantos outros que nascem no meio da plantação. Se você não acabar com eles, eles sufocam a plantação. O agricultor sabe disso. Não posso deixar esse mato crescer aqui, eu tenho que cortá-lo. Então ele acorda cedo, quando o sol ainda está nascendo, ele vai lá e cuida da plantação dele, para que aquela planta que ele se esforçou, ela possa crescer em bom ambiente. Sabe o que significa isso? A consolidação. A consolidação é quando você já plantou, já lançou a semente, e ela já germinou, mas é preciso cuidar daquela pessoa. É preciso você dar uma ligada para ela, saber como ela está, tirar as ervas daninhas de pessoas que às vezes enchem a cabeça dela de coisas que não pertencem a Deus, ou de falação, ou de falatório, de mentiraiada, de rolo. Às vezes a pessoa está tão inocente, vem pessoas que comentam, vêm falar maldade para ela, ela já fica toda enrolada. Precisa de você e fala assim: deixa eu arrancar essa coisa aqui, isso aqui não faz bem a você. E ajudar aquela pessoa, para que ela também possa crescer e tirar um ambiente hostil. A etapa é o cuidado, essa etapa é o cuidado e interesse que podemos ter com as pessoas com as quais a gente compartilhou o Evangelho. É o acompanhamento até a frutificação. É algo que o lavrador pode e deve fazer para colher mais. Se ele largar a horta, se ele largar a plantação no meio do mato, ele vai colher menos, porque o mato também atrapalha. Então, o que seria feito nesta época? Orando por aquela pessoa, jejuando por aquela pessoa, colocando o nome dela na presença de Deus, depois que você compartilhou. Senhor, faz com que essa pessoa tenha a semente do Evangelho, abençoa essa pessoa, cuida dela. Talvez você possa ligar para ela, consolidar com real interesse. Assim também conosco, quanto mais consolidarmos, mais a certeza que ela terá um crescimento. A quarta coisa que eu quero falar hoje é que nós precisamos de filtros limpos. Eu tive um sonho no mês passado, no mês de março. No dia 27 de março, eu sonhei com o irmão Edson. O irmão Edson está aí hoje? Irmão Edson, levanta as mãos. Está em algum lugar trabalhando. Eu vi o Edson até de terno hoje, ele está até bonito. Está lá em cima. O irmão Edson, eu não sei se você sabe, mas ele é uma espécie de, como eu diria, MacGyver, faz tudo, professor Pardal. Ele faz tudo, ele mexe com tudo. E naquele sonho eu estava com o Edson, e o Edson estava limpando um aparelho de ar-condicionado. E eu falava com ele no sonho: Edson, o que você está fazendo? Pastor, eu estou limpando esse aparelho de ar-condicionado.
Eu falei, por quê? Ele falou, porque os filtros estão sujos. E o ar não passa por um filtro sujo, e o aparelho trabalha sobrecarregado e não produz o que deveria produzir, porque os filtros estão sujos. E o que você está fazendo agora, Edson? Eu vou tirar os filtros, pastor, vou limpar, e depois eu vou colocar novamente o ar-condicionado para funcionar, e aí o ar vai passar pelos filtros limpos, e aí sim o ar-condicionado vai funcionar. Eu fiquei meditando naquilo. Neste sonho havia uns discípulos desanimados. Estavam cheios de argumentos. Falando que era difícil porque estavam trabalhando como um ar-condicionado que tem um filtro sujo. Que não valia a pena fazer. Que não valia a pena ajudar, pregar ou se envolver na visão. E aí Deus me fez perceber, por que alguém fica desanimado? Porque ele não consegue ver as coisas acontecendo, apesar do seu trabalho. Mesmo quando se ora, jejua e trabalha semeando a palavra, o desânimo vem porque os nossos filtros estão sujos. Como assim? Pastor, eu nem tenho filtro? Claro que tem. O que tem no seu nariz? Um monte de pelinho, pastor, mas eu corto tudo porque eu detesto os pelinhos. Sabe para que tem os pelinhos aí? Você nem sabe, mas quando você assopra o nariz todo dia, vamos supor que você é educado, que você não faz a bolinha e ataca nos outros. Lá no interior, quando alguém punha o dedo no nariz, a gente falava assim, e aí, vai ter baile hoje? Porque estava limpando o salão. O duro quando a pessoa respondia, vai sim, quer um convite? Quem não sabe do que eu estou falando, se finja de morto. Mas no interior é assim, está limpando o salão? Na verdade, você que é educado, você assoa o seu nariz quando toma banho, você é uma pessoa educada. Mas, aquilo é um filtro. Para que serve? Aquecer o ar e tirar as impurezas do ar. E aquela catota que fica é o quê? A sujeira do filtro. Não vamos entrar em detalhes sobre nomes, ok? Mas não adianta dar uma sofisticada porque você tem, porque Deus colocou um filtro em você. Quando o filtro está sujo, você começa a não conseguir respirar mais. Você puxa, mas está tudo entupido. É horrível. Quando você está com gripe, é horrível, você quer respirar e não consegue, já percebeu? Os filtros sujos não permitem você receber o ar fresco. O ar fresco vem da oração diária. O ar fresco vem do contato diário com a palavra. Onde Deus traz ar fresco ao seu espírito, ar fresco à sua alma, onde você recebe todo dia a graça de Deus. Depois da oração e da intimidade com Deus, você está pronto para ir para qualquer lugar, para ir trabalhar, para qualquer desafio, porque a graça de Deus se fez presente na sua vida. Por isso eu incentivo tanto você orar e ler a palavra. Tempo com Deus é uma ajuda tremenda, porque é um manual de meditação diária tão gostoso. Eu gostaria que você adquirisse este hábito. Falarei isso 200.000 vezes até você aprender. Porque isso que vem o ar fresco. Irmãos, quando você tem intimidade com Deus, posso contar uma particularidade nossa aqui? Ontem a gente estava viajando lá com a nossa família, e aconteceu uma coisa muito bonita. Minha esposa tem sido uma pessoa que tem gasto bastante tempo na presença de Deus, mais do que eu até. E ela falou assim, já na sexta-feira a gente não tinha conseguido vir para a igreja, tinham dedetizado aqui e tal, a gente estava fazendo umas coisas, e fomos para lá. Não deu tempo de ter um tempo a sós com Deus. E ela principalmente falou assim, eu preciso orar hoje.
E com a família aqui, aquela come lança, bebelança, come bebelança, não, bebelança porque é só suco. Mas a gente está aqui e fica aquele tumulto, entra irmão, sai irmão, família de italianos, sabe como que é? E tinha aniversário do meu irmão ontem. Ela falou, não, nós precisamos ir para a igreja. E fomos para a igreja. Ela foi mais cedo, eu fui ver os negócios, depois fui para lá. E aí, quando você está na presença de Deus, o seu filtro é limpo. Tudo se encaixa. Você recebe a graça de Deus. Você fica centrado. Você fica espiritual. Você encara as coisas como Deus quer que você encare. Você é limpo no seu interior, seu coração fica em paz. E isso é limpar o filtro. Então eu tive um grande aprendizado nesse sonho. Porque quando a gente recebe o Espírito de Deus, você está sempre feliz e sempre bem. Hoje, agora mesmo, eu vou arrebentar com um espírito de engano que tem aqui nesta igreja. De que faz você acreditar que você já faz demais. Que não vale a pena semear. Pois eu me levanto contra esse espírito de engano e digo que nesta igreja, aqui só tem bons semeadores. Em nome de Jesus, Deus, eu quebro hoje esse argumento na mente, no coração dos irmãos, que já fazem muito. É mentira. Podem fazer mais. Eu não gosto de ser cobrado, pastor. Essa é outra mentira. Ninguém está te cobrando nada. Só o cobrador e o motorista. Aqui ninguém te cobra, a gente traz a realidade. Mas tem gente que fala assim, eu não quero isso. Ah, não quer? Você é como criança. Pois hoje eu vou chutar sua canela. Eu vou acabar com esse demônio que fala que você faz muito. Não faz não. Você pode fazer muito mais, porque as pessoas ao seu redor vão para o inferno. Já começaram a chorar. Vou falar para você que é antigo de igreja. Cria vergonha nessa sua cara. Domingo é pouco. Às vezes nem domingo você vem. Conversando com o irmão esses dias, eu falei assim, cuidado porque você está se esfriando. E se você não tomar cuidado, você vai para o inferno. O que é isso, pastor? Vamos parar com isso, gente. Falei, vai. Fiz algumas outras perguntas e levei-o a entender que ninguém pode viver do passado. Que ninguém pode viver da religiosidade. Antigamente você era católico, você ia na missa uma vez por ano. Agora você já melhorou, você é crente, você vem na igreja de vez em quando. Mas isso está muito distante de você entender, e nesses 2 meses eu vou bater forte com os membros dessa igreja, vou bater forte, para você entender que Jesus está voltando, e que se você não fizer nada, a sua família vai para o inferno, e não tem outra pessoa que possa semear as sementes, só você. Quando você vai parar de ser criança e dar desculpas? A criança sempre põe a desculpa dos outros, foi ele, mãe, foi ele que começou, pai. Foi ele que deu um tapa em mim, mas é porque antes você pegou meu brinquedo. E fica você, como criança na fé. Quando você vai criar vergonha e vai criar entendimento. Hoje eu quebro esse argumento de que não vale a pena, vale a pena. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Às vezes missionários passam a vida toda para traduzir um Novo Testamento para uma língua. Eles morrem e não conseguiram traduzir. Mas nos anos posteriores, muitas pessoas se convertem. E não foi em vão o trabalho dele. No Senhor, a Bíblia nos ensina, o seu trabalho não é em vão. Então esse mês de maio, você vai se dispor ao Senhor neste jejum, e você não vai orar pelas suas coisas particulares, porque você sempre está com trocas. Dessa vez nós batemos firme, você vai falar, Senhor, eis-me aqui, me converte. Pastor, o que é isso? Eu já sou convertido, será que é mesmo?
me converte, me transforma. Você não pode ver uma pessoa passando, você não pode ver aquelas cenas da televisão e conseguir dormir, onde milhares e milhares de pessoas estão indo para o inferno, sem Deus. Você não pode se acostumar com isso. Você não pode passar por uma rua e ver pessoas sofrendo e falar assim, essa aí são tudo pecador, essas mulheres prostitutas, vai tudo para o inferno, essas vagabundas. Será que você não tem um pingo de compaixão das pessoas que estão desgraçadas, que estão viciadas, que estão amarradas? Conversando com a Simone essa semana, ela disse que o filho dela, o Henry, não é novidade, entrou por um caminho ruim, mas eles foram visitar numa clínica de recuperação e o moço está totalmente novo, está pregando. Falei com o Clebinho agora, ele falou, pastor, fui visitar meu sobrinho, ele está cuspindo fogo. Falei, glória a Deus, porque uma alma está sendo restituída, restaurada. Ela ia para o inferno, porque o diabo faz isso, faz com que as pessoas se amarrem pelos vícios. Hoje cedo, irmãos, quase que eu peguei R$150 de uma mulher na fila da padaria. Ela falou, eu quero 2 pacotes do cigarro tal, não sei nem o nome. 2 pacotes, R$159. Quase que eu falei, filha, pelo amor de Deus, vou fazer uma oração forte para você. Para de gastar dinheiro nessa porcaria. R$150. Se ela fumar 2 maços, eu já fiz uma conta rapidinha ali. Talvez esteja meio errada, mas se ela fumar 2 maços por dia, aquilo ali dá para 10 dias. Eu calculei no mês R$450. Dá para comprar um carro. Não desse que você está pensando, mas dá para comprar um carro mais ou menos. Dá para pagar um aluguel, um condomínio, um meio aluguel, vai. E eu falei assim, e uma moça assim, uma mulher, uma jovem mulher, assim, uns 45, que é super jovem, porque eu tenho 53, mas carinha de 28. Eu falei, o que leva uma pessoa a pegar R$150, R$159,50 ficou. Ela faltou dinheiro, ela pegou mais, eu fiquei chocado, eu fiquei abismado, eu falei, meu pai, por que ela faz isso? É ruim para a saúde? É ruim para as finanças? Mas ela está amarrada. Ela está amarrada por um espírito. Essa é a vida que nós vemos. Na revista Veja, fiquei sabendo que o vice-presidente da nossa nação chamou os pastores, porque viu que na internet tem uma campanha contra a novela Babilônia. Vice-presidente, não é vice-presidente da nação, vice-presidente das organizações Plim Plim. Chamou os pastores. Por que vocês estão fazendo isso? Claro, você só lança lixo na nossa sala. Não, nós temos que reagir. E na verdade, irmãos, são algumas coisas que eu estou falando assim, rapidamente, para você saber contra quem nós estamos lutando. Essas pessoas estão todas amarradas por espíritos malignos, de vício, de prostituição, uma série de coisas. E você sabe a resposta, mas você está quieto, porque você não quer sujar sua mão. Quero terminar, tem mais 2 coisas que eu quero falar. Quarta coisa que eu falei é que nós precisamos de filtros limpos. A quinta é que nós somos os ramos. Fale para o seu irmão aí, você é ramos. Não, meu nome não é esse. Não, é sim. Você é Ramos, mas é você Tony Ramos? Não. A Bíblia fala que Jesus é a videira verdadeira e nós somos os galhos, os ramos.
E nesse texto, eu não vou estudar com você hoje, mas eu vou de passagem. O galho só recebe sem produzir, no versículo 2 de João 15, ele é cortado, jogado fora. O galho que produz, ele é podado para que produza ainda mais, para que tenha mais vida e produza mais e melhor. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Qual é a qualidade do ramo? O que o ramo é? É parte da árvore principal. Assim você é um galinho da árvore principal, que é Jesus. Jesus é a árvore principal, é a videira verdadeira. Nós somos um galinho. Para que nós possamos ter vida, nós temos que estar conectados a Ele. E quando estamos conectados a Jesus, ligados a Jesus, nós recebemos vida através da seiva. E a vida de Cristo vem através do sangue poderoso de Jesus. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia. Sem conexão com Ele, nós morreremos. É uma questão de tempo. Tem alguns que já estão desconectados, mas não sabem, mas já estão secando. E a Bíblia fala que aqueles que estão secos vão ser jogados fora e queimados. Só pode produzir se estiver ligado ao tronco, que é Jesus. Ninguém pode produzir nada. O ramo, o galho, é parte do conjunto e não pode fazer nada sozinho. Então, alguém quando diz eu não quero ser cobrado, não é uma questão de cobrança, mas é uma questão de entendimento quem você é. Questão de conhecer o propósito de Deus e vencer a rebeldia do velho homem. Porque o velho homem fala, eu não quero, não vou fazer, eu não vou me curvar. Mas o homem convertido, ele fala assim, eu vou fazer a vontade de Deus porque eu sou uma pessoa transformada. Assumir a responsabilidade dada por Deus é questão de amadurecimento espiritual. O apóstolo Paulo disse, eu quando era pequeno pensava como menino, discorria como menino, falava como menino, mas agora que eu me tornei adulto, eu parei com as coisas de menino. É hora de eu falar para você, pare de ser criança espiritual. Pare de querer dar. Se o Senhor não me der um carro zero, eu fico bravo com Ele. Se o Senhor não me der a minha costelinha, eu fico nervoso com Ele. Se o Senhor não fizer tudo o que eu quero, eu não brinco mais de ser crente. Pare de fingir que esse assunto não é com você. Como uma árvore saudável, todos os anos ela tem fruto. Passa pelo inverno, passa pelo outono, se reinventa na primavera, dando novas folhas e flores que se transformam em frutos. Você não precisa fazer nenhum esforço, é só você ser saudável que você vai lançar as sementes. Quando se está rebelde, quando não se compreende a vontade de Deus ou não se curva perante ela, você perde a chance de semear. Um ramo deve ter na ponta um fruto. Vou repetir. Você é um ramo. Um ramo deve ter na ponta do seu galho um fruto. É para isso que o ramo existe. Faz uma ligação entre o fruto, as pessoas e Jesus, que é a videira. Então eu quero dizer para você, você é um ramo frutífero. Você estando saudável, você vai produzir. E a Bíblia fala, aquele que ganha almas, sábio é. Terminando aqui com a nossa pergunta, como então eu posso mudar o mundo? As coisas começam a mudar a partir de você. Saber que Deus conta com você. Querer ser um agente de mudança. Ganhar vidas é um processo natural de aproveitar as oportunidades. No metrô, no consultório,
na faculdade. As oportunidades aparecem. É só você querer aproveitá-las. Fazer assim muda as pessoas próximas a mim, muda o mundo ao meu redor. E a pastora Cláudia fala, quando eu mudo tudo em mim, o mundo ao meu redor muda. Quando eu mudo, tudo ao meu redor muda. E você acaba contribuindo para um mundo melhor. O que você deve fazer? Participar das convocações, se dispor nas mãos de Deus, pegar esse papel e fazer um jejum direitinho, aprender com o Senhor, querer fazer diferença. Minha filha mais velha, Marina, fez uma coisa muito linda quando ela tinha, se não me falha a memória, 11 anos. Quando ela foi para Jocum, era 11 ou era mais? Vamos por etapas. Eu vou falar o que é e você fala se eu estou certo. Eu nunca lembro a idade. Mas ela foi participar da Jocum, foi fazer um evangelismo lá em Campos do Jordão, se não me falha a memória. E chegou de noite, ela ligou para mim, pai, uma menina. Hoje eu preguei na rua para uma pessoa. Eu fiz meu primeiro evangelismo pessoal. Pai, e a pessoa aceitou Jesus. Quantos anos você tinha? 13. Eu errei por 2. Aqui eu pus 11, mas é 13. E eu olhei para minha esposa e falei assim, glória a Deus. A nossa filhinha pequenina já está sendo usada para ganhar almas. Se uma criança percebe isso, se uma criança se dispõe para Deus, ela já tinha descoberto o segredo. Qual o segredo? A grande alegria nos céus, quando um pecador se arrepende. Este ano, você vai ganhar muitas almas. Diáconos, diaconisas, podem vir que eu já terminei. Fiquem prontos aí, bonitinhos, lindos. Esse ano você vai ganhar mais almas do que nunca você ganhou na sua vida. Nesse primeiro mês nós vamos alinhar nosso coração com Deus. No segundo mês nós vamos treinar você. E vamos fazer um projeto chamado Maior Amor. Eu estou orando para que a gente ganhe 2.000 pessoas naquele dia. Amém? Quantos creem que Deus quer salvar? A igreja que nós fomos lá em Bogotá ganharam 54.000 pessoas em uma tarde. E eu vou entrar nessa visão. Nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos te dar uma estratégia, vamos te ajudar. E você vai chegar no final daquele dia, eu já antevejo você chegando assim, pastor Marco, o senhor não acredita quantas pessoas entregaram sua vida para o Senhor. Você está mudando o mundo. Amém? Quero chamar os irmãos do louvor e dos diáconos para a gente fazer a ceia. E quero orar por você agora. No nosso jejum nós vamos dizer assim, desperta meu espírito para fazer sua vontade. Hoje Deus vai responder, vai despertar o seu espírito. E você vai dizer assim, faça em mim a tua vontade. E vai acontecer coisas maravilhosas. Pastor, mas eu não sei tudo. Fica tranquilo. Nós vamos participar da ceia. Quero que você olhe bem estas 2 árvores aqui. Cada semana você vai olhar as árvores e você vai ver que vai aparecer flores. E à medida que as semanas forem passando, vão aparecer os frutos também. E no final do mês que vem, estas árvores vão estar cheias de frutos. Assim representa a sua vida.
você não chegará nos céus de mãos vazias. Você vai chegar com muitas vidas. Você será um bom semeador. Nós vamos nos preparar para servir a ceia.